Nessa live, a gente vai revelar toda a verdade oculta por trás de afirmações como essa. Será que toda licitação é carta marcada? Será que toda licitação é direcionada? Será que toda licitação tem maracutaia? Então, aqui a gente vai entender a verdade oculta por trás de informações como essa. Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Flávia Viana. Quero agradecer você que está aqui ao vivo, acompanhando aqui a nossa live. Já dá aí, escreve aí no chat qual é o seu local, qual é o seu estado, qual é o seu município, para eu saber de onde você é, de onde você veio. E a gente começar aqui o nosso bate-papo. Dá um joinha também, quem estiver me ouvindo aí, pessoal aí do Instagram, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook. Dá um joinha aí, por gentileza, para saber que vocês estão me ouvindo bem. Antes da gente começar aqui a live, o tema de hoje, coloca aí nos comentários qual é o local que, olha lá, Salvador, Bahia, Aracaju, Sergipe, Rio Real, Bahia. Isso aí, pessoal. Colina de Tocantins, olha só, Brasília, Ipatininga, muito bacana, Natal. Tem gente aí do Brasil inteiro, do Brasil inteirinho. Muito bacana, pessoal. Que bom que vocês estão aqui para a gente discutir esse tema que eu tenho certeza que ao final dessa live você vai entender perfeitamente como lidar com essa situação e exatamente como identificar verdadeiramente essas situações, tá, pessoal? Então, o tema aqui é polêmico. Eu vou precisar que você trabalhe junto comigo para a gente entender perfeitamente o que é, o que não é, e o que fazer e como proceder frente ao que eu vou revelar na live de hoje, tá? Então é muito importante você que quer se tornar um analista de licitação, essa live aqui ela é fundamental. Você tem que assistir até o final. Por quê? Porque tanto para você conhecer o que eu vou te trazer, as informações que eu vou te trazer aqui nessa live, e também para você saber como agir com o seu cliente. Ó, você tá aí me escutando, tá? Quem aqui que tá me escutando, escreve aí nos comentários. Quem quer ser analista de licitação e quer ter vários clientes, participar de licitações aí com vários clientes? Coloca aí nos comentários para eu saber que você está aqui nesse perfil, que você quer trabalhar com licitações e quer representar outras empresas, quer representar outros clientes aí participando de licitações. Escreve eu para eu saber quem é que está aqui, quem é que quer trabalhar dessa forma aí como analista de licitação. Ótimo, muita gente, pessoal. Olha lá. Yara, Haldson, Adriana, Denison, Paola. Ótimo, pessoal, perfeito. Então, olha só, por que é importante você acompanhar o que eu vou te trazer nessa live? Porque você tem que saber como você vai proceder com os seus clientes que levantarem essa crença, tá? Porque você vai se lidar, você vai se deparar com essa afirmação. E na live de hoje, eu vou fazer você entender realmente a verdade oculta por trás disso. Por que é a verdade oculta? Porque aqui não é, a minha intenção é trazer a realidade para você, tá? Eu não vou aqui fazer afirmações inverídicas, muito pelo contrário. A gente vai jogar aqui, ó, cartas limpas. Eu vou te falar o que é, o que não é, mas eu também vou trazer para você informações que acontecem ao longo dos 22 anos que eu lido com essa situação e que você tem que saber identificar quando o seu cliente vai trazer um mito, uma crença limitante, sem fundamento, e você tem que saber preparar o seu cliente, você tem que saber como vai lidar com o seu cliente, tudo isso você vai aprender na live de hoje, tá, pessoal? Ótimo, então, perfeito. Muita gente aí querendo trabalhar aí como analista consultor. Agora, você que está aqui, você que quer ser um analista empresário, você que é um analista que vai procurar emprego, vai procurar uma vaga como analista de licitação, ou vai abrir sua própria empresa, essa live serve para você da mesma forma. É muito importante que você tenha entendimento, então, como a gente vai trabalhar aqui a partir de agora. Então, presta muita atenção. Eu tenho que diferenciar, antes da gente começar, saiba a diferença, a gente vai começar a trabalhar aqui com você agora, entre a afirmação que, será que existe corrupção nas licitações? Essa é uma parte da live que a gente vai cuidar a partir de hoje. A segunda parte é, como será que funciona, como que acontece aquela chamada licitação carta marcada, licitação direcionada, será que ela existe? O que fazer, né? Como que eu posso proceder como analista de licitação frente aí a essa questão? Então, vamos lá. Primeiro ponto, pessoal,
Primeiro ponto, tá? Com 22 anos de atuação, eu posso afirmar para você. Porque o meu trabalho aqui não é só com analista de licitação, tá? O meu perfil é com analista de licitação, mas também, ao longo desses 22 anos, eu trabalho frente a frente, lado a lado com o servidor público. Aquele que faz a licitação, aquele que abre a licitação, aquele que precisa fazer a compra, tá? Então, da onde que vem, Flávia, a primeira afirmação? Toda licitação é carta marcada, toda licitação é direcionada. Ah, eu não vou entrar nesse ramo porque só tem corrupção. Então, eu posso afirmar para vocês e prestem muita atenção nisso. A primeira pessoa que levanta esse tipo de afirmação é quem está fora, quem não trabalha com licitações, quem não tem o conhecimento do passo a passo, quem não tem a clareza de como que funciona o processo. E daí, essas afirmações, elas são levantadas muitas vezes por quem está de fora, tá? Por quem não conhece. Para quem, aquela pessoa onde a licitação é algo totalmente oculto. A licitação é uma caixa preta, ela não sabe como funciona. Ela nunca participou de um processo de perto, ou se ela decidiu participar, ela foi totalmente sem preparo, né? E muitas vezes, por um erro que ela cometeu, acabou dando ruim, né? Acabou perdendo a licitação, acabou sendo inabilitado, desclassificado, e aí sai afirmando que toda licitação é carta marcada e que quem é honesto não tem vez. Pessoal, então, 22 anos de atuação, e eu não falo só por mim, eu falo por todos os 25 mil alunos que eu já tive o privilégio, tá, de acompanhar e trago os dados, tá? Dados não são dados teóricos, são dados de pesquisa de campo, quem atua no campo de batalha, junto com os meus alunos, tá? Então, as informações que eu trago são informações que são validadas junto aos meus alunos, tá? Quem está de fora do mercado, quem não sabe o que é licitação, quem não conhece o que é licitação, a licitação é uma caixa preta. E daí começa a surgir essa afirmação que cai na boca popular. Então, é uma afirmação que, na verdade, ela é levantada por poucos e que, na verdade, quem está de fora e escuta isso daí, passa a repetir e acaba causando um bloqueio. Isso torna um obstáculo na sua trajetória como analista de licitação. De fato, muitos empresários que poderiam estar participando de licitações, ganhando muito dinheiro, faturando com contratos para o governo, eles acabam ficando de fora por ouvir alguém falar essa afirmação e acreditar cegamente numa afirmação sem ir buscar os dados, né? Sem atuar, sem tentar entrar ou tentar sem preparo e cair nessa mesma crença limitante. É por isso que eu estou falando aqui, pessoal, de crenças limitantes. Por quê? Flávia, você está me afirmando que não existe corrupção, que não existe carta marcada? Não, senhor, não é isso que eu estou falando. Da mesma forma que eu jamais vou poder chegar aqui para você e falar, meu amigo, todos os médicos são honestos, todos os advogados são honestos, todos os mecânicos são honestos, todos os carteiros são honestos. Eu não posso afirmar isso para você, porque isso é um perfil do ser humano. A questão da honestidade, da desonestidade, é um perfil daquele ser humano. Por isso que a gente tem profissionais que são médicos e que são 100% éticos e justos no que eles fazem. E nós também temos médicos que muitas vezes marcam cirurgias para receber por isso. Uma cirurgia que não precisaria ser feita e é marcada simplesmente para poder conseguir ali os honorários. Isso acontece? Sim, isso não acontece com o mecânico. Você leva o carro no mecânico, o mecânico, de repente, vasculha seu carro e viu que o problema é numa pecinha lá que custa R$3. Vai partir dele ser honesto com você ou não? Então, não estou aqui para mudar o perfil humano, né? Perfil humano significa o seguinte: desonestidade vai depender sempre da pessoa que atua e existe em todos os setores do mundo, vai existir em todas as profissões. Agora, o que eu posso garantir para você, isso eu posso garantir, é que a maior parte, tá? Na minha carreira, quase que a totalidade de tudo que eu participei, tá? Eram feitos por servidores que estavam ali fazendo a coisa certa. Inclusive, quando os meus alunos vêm procurar, eu tenho alunos servidores públicos de todo o Brasil, onde eu ensino eles a como fazer a licitação. Quando eles vêm procurar, eles vêm querendo fazer a coisa certa, estudando, batalhando, querendo entender como que aplica a lei, né? Porque muitas vezes, o que acontece com o servidor? Por que acontecem erros nas licitações? E é isso que eu quero que você entenda. Se você está aqui,
Não é para você ficar ouvindo blá, blá, blá de quem não conhece a licitação. A gente está aqui num grupo de quem realmente topou estudar. Topou, senão você não estaria aqui com a gente nesse momento, você estaria fazendo qualquer outra coisa na sua casa. Se você está aqui, se você está dispondo o seu tempo para me ouvir, é porque você teve o primeiro passo de partir para estudar. Então, aqui, a gente conversa aqui no nosso grupo. Não adianta buscar informação com quem está fora do mercado, com quem não conhece o mercado, com quem tentou participar uma ou duas vezes, não conseguiu, porque talvez não se preparou, porque faltou conhecimento, né? E acabou errando, sendo inabilitado, sendo desclassificado, tá? Então, não é esse profissional que você, essa pessoa que você vai buscar essa informação. Você tem que ter clareza do processo. Então, com a clareza do processo, você sabendo exatamente como funciona cada etapa do processo, qual que é a conclusão que você vai chegar? Gente, licitações têm regras, tem todo um passo a passo para ser seguido. E se essas licitações, se essas regras não forem seguidas, o servidor público que fez a coisa errada, ele vai ser penalizado. Gente, tem aqui um monte de pregoeiro que está aqui na live, está me ouvindo. Tem um monte de presidente da comissão que está aqui na live, está me ouvindo. Respondam aí, pessoal, respondam aí. Não é verdade que se vocês praticarem alguma irregularidade, no Tribunal de Contas não pega no pé de vocês, Tribunal de Contas não vai fiscalizar vocês podem até responder um processo e sofrer penalidades por aquilo. Então, o que acontece é que muitas vezes alguns equívocos que são praticados nas licitações não é porque o servidor público foi lá e fez a coisa errada porque ele queria fazer. Muitas vezes ele não recebeu do órgão a capacitação adequada. E daí isso é outra coisa. Não recebeu do órgão a capacitação adequada, e aí isso vai implicar que acabem ocorrendo erros ali no julgamento, mas que o analista de licitação que está preparado, ele sabe identificar esses erros e exigir a conduta correta. Gente, todas as exigências que a gente faz na licitação são por meios vou chamar de cartas aqui, né? Só para não usar técnicos nesse momento, você está acompanhando, você que está começando do zero. Depois a gente vai ter um momento que a gente vai entrar nos termos mais técnicos para você entender, mas só para simplificar. A gente tem, vamos chamar assim, de defesas administrativas. A gente tem algumas defesas administrativas que não precisa ser advogado, que qualquer pessoa utiliza, que não precisa estar como cidadão. Você é cidadão, você tem título de eleitor, você é cidadão. Você pode cobrar do órgão público que ele faça a coisa certa. Então, na minha carreira, 22 anos, pessoal, grande parte das licitações que eu identifiquei algum erro, que eu dei a chance para o órgão, falei, olha, tá errado isso daqui. O servidor me agradeceu, ele falou, nossa, eu não sabia, eu pensei que podia ser feito assim, então quer dizer que eu ia fazer errado, obrigada por ter me avisado, eu vou corrigir, eu vou fazer outro edital, eu vou tirar esse erro, porque o servidor não quer praticar o erro, porque ele vai responder. Se ele responder, se ele tomar uma multa pelo Tribunal de Contas, por exemplo, que faz a fiscalização, ele paga a multa do bolso dele, o servidor público. Não estou falando do analista, tá? Não estou falando do analista. O servidor público cometeu um erro numa licitação, se o Tribunal de Contas for lá, vai abrir o processo contra o servidor, ele pode pagar uma multa do próprio bolso. Então, quem é que quer cair nisso? Não, os servidores, eles querem fazer a coisa certa. Eles buscam, sim, por capacitação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que saber distinguir é o seguinte, a gente tem todo um passo a passo, onde a gente utiliza as medidas corretas e a gente exige que o órgão faça a coisa certa. E ele verificando que você realmente, que ele iria praticar um equipo, ele é o maior interessado em corrigir. Só que muitas vezes ele não consegue identificar. E o analista de licitação está preparado, o analista master de licitação, ele indica qual é o erro. Está aqui, ó, o erro está aqui, não pode fazer assim, tem que corrigir. Faça novamente, republique o edital. Exatamente, muitos, realmente por falta de conhecimento, não é má fé, não é dolo, não é que o cara é corrupto, nada disso, é uma falta de conhecimento. Ele não teve muitas vezes a oportunidade que muitos analistas masters têm de receber um passo a passo, de receber um mapa, de receber um guia, de saber elaborar cada uma das etapas da forma correta, tá? Então, mas aí o analista, ele não vai ser injustiçado, ele vai utilizar a peça correta, tá? E isso tudo gratuitamente, sem precisar ser advogado.
né? Precisar, não vou... Então, gente, o primeiro ponto, tá, que eu quero que você entenda é cuidado de onde vem a informação, cuidado de quem você escuta essa informação e como é que você lida com essa informação. Porque imagina só, se eu, os meus alunos, tivéssemos acreditado nisso, nós não estaríamos seguindo a carreira agora, né? Então, é um obstáculo que pode surgir por conta de uma crença limitante que foi levantada, que está na boca do povo, mas de quem não conhece as etapas da licitação, de quem não tem clareza, de quem não tem conhecimento de cada uma das etapas, das regras que tem que ser seguidas, de quem não sabe quais são as defesas administrativas que a gente pode usar gratuitamente como cidadão. Eu cansei de fazer, às vezes eu encontrava algum erro, entrava em contato com o órgão, mandava lá uma impugnação para ele como cidadão e ele corrigia aquilo lá. E me agradecia ainda por eu ter auxiliado ele a identificar aquele erro antes que a licitação acontecesse. Deu tempo de corrigir, de fazer a coisa certa, tá? Então, vamos dividir aqui, pessoal, agora, ó, duas coisas, tá? Vamos fazer essa divisão para você entender perfeitamente como é que funciona. A gente tem que dividir essa questão de direcionamento, de carta marcada, da questão de corrupção, tá? Vamos lá. Para corrupção, tá? Se realmente você se deparar com algum momento onde o servidor público, ou até, a gente chama de maracutaia, né? Até, de repente, um outro concorrente vem te oferecer alguma condição ilegal, é simplesmente você falar, acabou. Flávia, já te ofereceram alguma condição ilegal? Olha, em 22 anos, já ofereceram caro. E simplesmente eu falei não. Perdi aquele cliente, tá? E bola para frente, vamos em frente. Gente, o primeiro ponto é o seguinte, olha só. A grande maioria das licitações são feitas de forma correta, tá? Para você conseguir participar e ganhar a licitação, você não tem que molhar a mão de ninguém, você não tem que entrar em esqueminha, você não tem que aceitar nada irregular, muito pelo contrário. Você tem todos os equipamentos na sua mão para, se algum dia você se deparar com um ato desse, você tomar as medidas como eu tomei na época. Hoje a gente pode mandar uma carta, uma denúncia para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público. Esses órgãos, eles vão lá em cima, eles fiscalizam. Eu sempre falo assim, ó, uma vez que a gente denunciou alguma coisa, não tem como voltar atrás. Denunciou, Ministério Público, Tribunal de Contas, gratuitamente eles vão atrás, eles identificam, eles penalizam se efetivamente existir. Mas o que acontece na maior parte das vezes é o seguinte, eles identificam um erro e não teve má fé daquele servidor, ele errou. E aí eles dão uma advertência e falam, não pode fazer isso, na próxima vez você corrige, né? Na próxima vez você faz do jeito certo. Portanto, pessoal, o primeiro ponto é que eu quero que você tenha os olhos abertos para que uma crença limitante que é falada aí por fora não impeça você de seguir uma carreira honesta, uma carreira íntegra e uma carreira sólida, baseada sempre na honestidade. Você não vai construir uma carreira sólida fazendo coisa errada. E se você está aqui pensando que em algum momento eu vou te ensinar alguma coisa errada, você pode fechar esse vídeo e pode ir embora, por favor. Você pode procurar outro vídeo, outra pessoa para seguir, tá? Aqui a gente constrói carreira sólida, para que você deixe esse legado para quem quer que seja, para que você possa ficar anos no mercado, para que você fique no mercado de forma honesta. E se você quer algo longo, você tem que construir a sua carreira em base de honestidade. Isso é totalmente possível no mercado das licitações, senão eu não estaria aqui. Milhares de alunos meus também não estariam aqui, porque se eles ainda estão no mercado, é porque eles estão fazendo a coisa certa todo santo dia, porque eles decidem fazer a coisa certa assim, todo santo dia. Então, muitas vezes, quem nunca participou de licitação, não sabe o que é licitação, não tem noção que tem regras para seguir, que existe um edital que é público, que qualquer um pode ir lá, participar da licitação, fiscalizar a licitação. Eu posso em qualquer licitação que eu quiser, qualquer uma. Hoje, inclusive, as licitações presenciais, a gente já tem uma prática para serem filmadas, para você acompanhar em sua casa, você ver o que está acontecendo. Então já foi, pessoal, já foi o tempo que eu falava simplesmente que licitação era carta marcada, que licitação era coisa que já tinha quem ganha, nada disso, tá? A licitação é para todos
concorrerem de forma igual e a gente faz valer a lei sim, tá? Porque se algum servidor fizer alguma coisa errada, a gente tem várias munições para disparar de forma gratuita como cidadão, sem precisar de advogado, sem nada desse tipo, tá? Bom, e aí, pessoal, agora o que é o momento de você entender? Bom, só para quem aqui está se situando, às vezes quem ainda não tem familiaridade, né, com a licitação, o que acontece? Quando qualquer órgão público, entidade pública precisa comprar algum produto, algum serviço, alguma obra, ele abre o que a gente chama de edital. Edital. O que é o edital? É o caderno que traz todas as regras daquela licitação. Então, a gente tem um critério de julgamento. Quem não seguir aquele critério vai ser desclassificado, vai ser inabilitado, está fora do jogo. Então, não dá para a gente ali na hora da licitação e indicar quem é que vai ganhar. Não, tem todo um critério, regras, que são publicadas antes, com muita antecedência, que todo mundo pode olhar, pode ler, pode analisar, e identificando algum erro, anota aí, a gente usa uma pecinha que chama impugnação. É uma peça fácil, simples, tá? Qualquer um consegue utilizar, de graça, de graça. Se é uma licitação eletrônica, a gente manda por e-mail mesmo, tá? Se for Comprasnet, lá Banco do Brasil, e-mail mesmo a gente manda. E o órgão, ele tem a obrigação de corrigir, porque se ele não corrigir, aí a gente vai denunciá-lo no Tribunal de Contas, tudo que a gente faz também de casa. Aí eu faço denúncia aqui quando eu preciso fazer, tudo online, tudo pela internet, não precisa de advogado, tá? Mas se você ser advogada, não, eu entro como pessoa física, não precisa ser advogada. Qualquer um tem esse direito, é seu. Pense o seguinte, a licitação, ela está mexendo com dinheiro público. Quando a gente tem dinheiro público envolvido, todos nós temos o dever de fiscalizar. Esse é o nosso papel. E a gente pode fazer isso em qualquer licitação, mesmo que você não esteja participando. Claro que isso exige um conhecimento, exatamente, né? Tem um conhecimento, mas o que eu quero que você entenda é que esqueça em definitivo essa afirmação que licitação é só carta marcada, que licitação é maracutaia. Quem está falando isso para você não conhece o passo a passo do processo. Não conhece. Conhece de forma totalmente rasa, totalmente superficial. E muitas vezes perdeu muitas licitações pela falta de conhecimento e aí sai afirmando que é tudo carta marcada, porque, novamente, a gente busca sempre um culpado. A gente nunca assume a culpa pelos nossos erros. Isso é do ser humano, pessoal. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu também sou assim. A gente, ao invés de assumir, a gente tenta buscar um culpado para alguma informação. Mas você que está aqui, não. Você que está aqui não vai buscar culpado nenhum. Tá? Você que está aqui vai fazer a coisa certa, aprender como é que faz a coisa certa. Então, o que acontece, pessoal? Primeiro ponto que você tem que entender, tá? Essa questão aí de corrupção, a gente tem leis pesadíssimas. Tanto para o servidor público, quanto para o empresário que é realmente corrupto. Inclusive, a gente tem até a lei anticorrupção, que agora as empresas que foram realmente, que aceitarem entrar em qualquer tipo de esqueminha, elas respondem também, tá? Então, não é só o servidor que fica de fora. Quem agir de má fé vai responder, ponto final. E a gente pode exigir isso, a gente pode fazer as denúncias e tudo mais, tá? Então, a gente tem lei de licitações, a gente tem lei anticorrupção, tá? E mais, preste muita atenção. Quando eu comecei a trabalhar em 1999, pessoal, eu não vou mentir para vocês, eu não vou mentir. Lá em 1999, quando eu fui participar da minha primeira licitação, que nem existia pregão, tinha coisa errada? Tinha coisa errada porque ninguém sabia de nada, nem eu não sabia de nada. A gente chegava lá, a gente nem sabia o que estava acontecendo. Cheguei a primeira vez para participar, não sabia nem o que estava acontecendo ali, não tinha nem sensibilidade para entender o que estava acontecendo. Então, lá atrás, em 1999, sim, a gente pode afirmar que lá atrás a gente, de repente, tinha as formas de fazer um direcionamento, de fazer ali uma maracutaia, ali numa licitação pequenininha, ali nas portas fechadas. Isso mudou. Então, olha só, o pregão eletrônico, ele veio para ficar, ele trouxe transparência, ele é realizado pela internet, tudo é público. Vou trazer um dado só para você, um dado. Quando a gente participa de um pregão eletrônico, assim que a gente entra para participar desse pregão eletrônico, sabe o que acontece? Eu nem sei quem são as empresas que vão concorrer comigo. Tudo para evitar qualquer tipo de esqueminha. Tudo para evitar qualquer tipo de esqueminha. Tudo. Então, nem o pregoeiro não sabe, nem eu que estou participando não sei, nem ninguém. A gente só vai saber quem participou daquela licitação quando acaba a etapa de competição, que é uma etapa que todo mundo vai lá, dá lances.
Tudo isso para minimizar qualquer problema que a gente possa ter numa licitação e para trazer a transparência e a possibilidade de qualquer um acompanhar isso daí da sua própria casa. Eu falei, até as licitações presenciais estão sendo filmadas, disponibilizadas, a gente consegue acompanhar ao vivo isso daí. Então, em 99, pessoal, era outra coisa. Quando eu comecei lá, em 99, era outra coisa. Eu acompanhei muita coisa na minha carreira. O que não acontece mais hoje. Vocês estão pegando o melhor cenário possível. Com a era da informática, com a era da transparência. E não fique pensando que você precisa ser expert em informática para trabalhar, não. Eu sou um zero à esquerda em informática. Se entrar um vírus aqui no meu computador, eu não consigo tirar um vírus, tá, pessoal? Então, é um método hoje transparente, que qualquer um pode participar, que você participa da sua casa. É por isso que a carreira do analista de licitação, eu ouso afirmar, é a carreira do ano, carreira de 2021. É a carreira do ano de 2021. E ainda mais, digo mais, desde que aconteceu o que aconteceu em 2020, que eu não preciso falar o que é, porque todo mundo acompanhou, os municípios, os estados que não estavam fazendo pregão eletrônico, eles tiveram que estar nos 30, implementar o pregão eletrônico, estão fazendo pregões eletrônicos. E aí a gente não volta mais. É um caminho sem volta. Por quê? Porque uma vez que eles implementaram o pregão eletrônico, agora já está tudo resolvido. Porque antes eles levantavam assim, mas aqui não dá para fazer pregão eletrônico porque a gente não tem adesão a um software que faz o pregão. Mas agora não dá para fazer pregão eletrônico porque a gente não tem um pregoeiro eletrônico que saiba mexer. Acabou, em 2020 tiveram que se virar nos 30, tiveram que implantar o pregão eletrônico, mesmo porque, presta muita atenção no que eu vou falar, em 2019, com o decreto 10.024, né, de pregão eletrônico, o pregão eletrônico ele já era obrigatório na esfera federal, tá? Mas com esse decreto, trouxe a clareza que todo estado e município que recebe verbas da União para comprar lá os seus produtos, os seus serviços, eles precisam também seguir o decreto 10.024 e precisam fazer o pregão eletrônico. Então, o pregão eletrônico é a regra, é sempre a regra. Né? Quando o bilhete é comum, é sempre a regra, é o pregão eletrônico. Então, a gente tem transparência, a gente tem legislações, a gente tem lei anticorrupção, a gente tem várias outras leis que eu não vou ficar citando aqui. Lei de improbidade administrativa, se o servidor público pratica algum ato. Eu já pedi, já me deparei uma vez, tá? Uma vez na minha vida que eu me deparei com uma situação, fiz uma denúncia no Ministério Público, o servidor foi multado. Tá? Então, os órgãos vão atrás, sim, eles vão atrás, eles fiscalizam, tá? Então, esse primeiro ponto, pessoal, que eu quero deixar claro, para você não acreditar nessa crença limitante, tá? E que você repasse isso ao seu cliente quando ele tiver. Porque, fatalmente, quem está de fora, quem não conhece o processo, quem não sabe o que é a licitação, só ouviu falar, mas não conhece ali todas as ramificações, todas as etapas, vai sair fazendo essa afirmação, que hoje eu posso falar que é uma afirmação sem fundamento. Sabe por quê? Porque se por acaso na sua trajetória você se deparar com alguma coisa errada, tem a faca e o queijo na mão para agir. Isso o analista master sabe fazer, né? Então, Flávia, como é que faz isso? Como é que funciona? Vamos aqui para a segunda etapa da nossa live, né? Lembra que eu te falei para você a gente diferenciar essa questão de atos corruptos da questão de direcionamento, de licitação direcionada, de licitação dirigida, né? Ótimo. Pois bem, o que é uma licitação direcionada? Uma carta marcada. Gente, é o seguinte, a gente apelida de carta marcada, de licitação direcionada, aquela licitação que, lembra que eu falei que o edital é uma carta que traz um caderno que traz todas as regras da licitação. Então, quem que pode participar? O que eu vou comprar? Né? Quais documentos que a gente vai pedir? Quem que não pode participar? Vai ter todas as regras ali nesse edital. Né? Qual é o prazo de entrega? Se é um serviço, qual que é o prazo de execução? Se por acaso esse edital ele tiver algum direcionamento, o que é um direcionamento? Ele vai lá e em algum momento do edital ele direciona, vamos fazer um exemplo aqui para uma marca, tá? Ele chega e direciona assim, ó, eu quero comprar água mineral e a água mineral que eu vou comprar é a Cristal. Então o edital traz assim, ó, vou comprar água mineral
Cristal. Tá certo isso? Não. Se o edital traz, quero comprar água mineral Cristal, a gente vai entrar com uma impugnação. Por quê? Porque ele só poderia exigir uma marca, tá? E a lei exige isso dele. Só pode exigir uma marca se tiver uma justificativa técnica para essa exigência. Se ele não tem uma justificativa técnica, ele não pode exigir essa marca. Então a gente entra com uma impugnação, resolve e acabou, ponto final. Qualquer marca pode ser exigida. Agora, se ele tiver efetivamente uma justificativa técnica, daí ele pode exigir a marca. Você imagina lá que ele vai fazer, sei lá, uma reforma ali, e que de repente quebrou 1/3 do piso ali do órgão. Não dá para ele agora pegar e aceitar um porcelanato de uma marca diferente daquela que ele tem. Ele vai ter que exigir. Por quê? Porque quebrou 1/3. A gente vai ter que fazer aqui o conserto aqui de 1/3 aqui do porcelanato. Precisa ser a mesma marca que eu usei aqui anteriormente. Né? Senão não vai ficar um quarto de outra marca, outra cor totalmente diferente. Não dá. Mas veja, ele tem uma justificativa. Ele tem uma justificativa. Precisa de uma justificativa técnica para isso. E ele tendo a justificativa, Flávia, como é que eu sei essa justificativa? É simples. Você vai simplesmente pedir vista aos autos do processo. O que é isso, Flávia? Eu quero ver a justificativa. Por que você está pedindo essa marca? Eu quero ver a justificativa. Ele vai ter que te mostrar. É público. Você pode chegar lá com um papel de padaria de pão e fazer o pedido de vistas ao processo com um papel de padaria de pão. Solicito vista aos autos do processo, sou aqui Flávia, meu RG é isso, acabou, eu tenho vista aos autos do processo. Hoje é feito de forma eletrônica. A maioria dos processos hoje eles são eletrônicos, a gente pede vista aos autos, o órgão libera, manda para a gente entrar lá, a gente olha tudo, analisa a justificativa, vê se tem pé, se tem cabeça. E se não tiver pé nem cabeça, eu vou simplesmente fazer uma impugnação. Então, veja bem que muitas vezes, pessoal, essas licitações que são dadas como dirigidas, como direcionadas, muitas vezes é por um erro técnico, falta de conhecimento de quem fez o edital. Ele não fez nem por mal. E quando você chegar para ele e falar, meu amigo, isso aqui tá errado, tem que fazer assim, ele vai te agradecer. Aconteceu isso recentemente, faz algumas semanas que aconteceu isso recentemente, um órgão público, né, ele ia fazer a compra de uma máquina, e era um professor, o professor que estava fazendo, o professor que precisava da máquina, de determinada universidade, ele precisava lá daquela máquina, e aí ele falou, eu quero essa máquina aqui, e mandou lá o descritivo para quem faz lá a requisição. Poxa, ele totalmente falta de conhecimento, coitado. Não é que ele fez por mal. Ah, não, a carta marcada nada. Ele pensou que ele podia fazer isso, que ele podia ir lá e indicar a marca. Aí a gente foi ver o processo, tem justificativa? Não tem. Mas por que você está pedindo isso daqui? Ah, porque isso aqui é melhor, né? Não, você tem que fundamentar. Veja bem, o critério precisa ser o seu fundamento de validade. Não, precisa ser isso aqui, porque outra marca não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Eu gosto de dar muito um exemplo para os meus alunos, tá? Teve uma licitação onde o órgão ele exigiu, ele ia fazer a compra de tablets, né? E ele exigiu que fosse da Apple, né? Fosse lá da maçãzinha, do Steve Jobs, da Apple. Só que ele tinha uma fundamentação gigantesca, totalmente justificada. Qual que era a fundamentação dele? 99,99% dos servidores públicos daquele órgão tinham um iPhone. E aí eles já tinham feito, o órgão, né, já tinha feito contratação de um monte de aplicativo de mensagens e tudo mais, que só funcionaria para sistema operacional iOS, que é o da Apple. Então, o Tribunal de Contas da União recebeu a denúncia, ele pegou aquilo e falou, meu amigo, tá certo, tá? Eles conseguiram justificar, porque se eles recebessem agora um tablet Android, por exemplo, eles iam perder todo o investimento que eles tinham feito lá da Apple, porque quem conhece Apple, quem é Apple maníaco aí, pessoal, escreve aqui nos comentários, quem que é Apple maníaco aqui? Eu sou, não tem jeito, eu sou. Quando você tem alguma coisa da Apple, ele só funciona com Apple. Então não adianta ter um iPhone, aí não adianta pegar o tablet ali da Samsung, não funciona. Os aplicativos da Apple, eles são todos fechados. O Steve Jobs, ele fez um sistema fechado onde só roda com Apple. iOS só roda em iOS, os aplicativos só rodam em iOS, né?
Então, teve uma justificativa para isso. Teve uma justificativa para isso. Olha lá, pessoal, eu. tem. Apple maníaco tem em todos os lugares. Mas é isso, eu trouxe aqui um exemplo só para realmente ficar mais fácil. Mas veja bem, olha, quando a gente coloca uma marca, lá no processo, a administração ela tem que obrigatoriamente justificar que aquela é a única marca que atende, é a única. Ó, o pessoal ainda tá aí, eu sou. É a única marca que atende, nenhuma outra marca atenderia, porque se outra marca atender, ela tem que abrir, ela tem que possibilitar que as outras marcas também sejam apresentadas e sejam aceitas. Então, veja bem, você que é analista master, você que está aqui com a gente, estudando com a gente, tá? Tem muitos alunos aí que eu estou vendo que são analistas master, estou reconhecendo aqui pelo nome. Vocês se deparar em algum momento da carreira de vocês com um edital direcionado, o que vocês vão fazer? Escreve aí, pessoal, escreve aí, o que vocês vão fazer? Me deparei aqui com um edital direcionado, o que eu faço? Tá aqui, ó, tá jogando para uma marca e não tem justificativa técnica para essa marca. Escreve aí, vamos lá. O que vocês fariam? Isso, Paola, impugnar, perfeito, Paola. Bem-vinda, Paola, na lista master aí de licitações. Vai impugnar e acabou o fim de papo. Então, gente, não deixem os seus clientes acreditarem na crença limitante que não participam de licitação porque é tudo carta marcada. Porque isso é um mito sem nenhum tipo de fundamento. Porque se tiver carta marcada, a gente vai desmarcar. Simples assim. A gente tem a faca e o queijo na mão para fazer isso, o dinheiro é público. O servidor não faz o que quer, ele tem que fazer o que está na lei. E a gente, com esse conhecimento, a gente vai lá, desmarca e fim de papo, acabou. E não fiquem pensando, mas eu tenho medo de receber represália. Gente, hoje, atualmente, quando eu entro com uma impugnação, o órgão ele até agradece, porque ele fala, Flávia, ainda bem que você entrou com essa impugnação, porque a gente ia fazer errado e depois ia descobrir lá na frente, muitas vezes o Tribunal de Contas ia pegar o processo no meio, a gente ia ter que parar tudo, ia perder todo o tempo que a gente investiu até aqui, todo o trabalho que a gente investiu até aqui. Não, então você fez um favor para o servidor público trazendo aquela informação para ele que ele não sabia. Ele não sabia, e você trouxe a informação para ele, vai te agradecer, não tem essa de represália. Esse professor, que eu falei com ele, com toda a humildade do mundo, ele ficou extremamente grato, porque ele não estava fazendo porque ele estava, estou direcionando o que eu quero assim, porque eu sou corrupto, porque eu quero que aquele ganhe. Não, porque ele não sabia a forma correta de fazer, estava fazendo do jeito errado, não foi preparado, ninguém preparou ele, não passou por uma capacitação. Então, pessoal, é o seguinte, se você se deparar com carta marcada, é só você desmarcar, é se você impugnar, e se for preciso, você vai denunciar. Então, eu não estou falando que não existe. Eu estou falando que tem caminhos para você desmarcar, para você fazer a coisa certa. E que eu posso te afirmar que a grande maioria é por desconhecimento de quem fez o edital, por erro técnico de quem fez o edital. Então, olha, gente, são mínimas vezes, não sei nem quantificar, que eu realmente lidei com uma situação ali de realmente efetiva de má fé, de dolo. Não, a maioria dos servidores, tem um grupo de servidores que eu chamo eles de heróis da licitação, tá? Por quê? Porque eles buscam sempre fazer a coisa certa, né? E se não fossem eles, a gente não teria licitação. Eles estão lá na linha de frente, né? Fazendo a licitação, fazendo o processo, fazendo passo a passo, e são humanos como nós, sujeito a erros. E se errou, a gente vai lá e avisa, tá errado, tem que refazer. Isso aqui tá errado, faz assim, assim, assado, aqui não pode, olha aqui, ó, não pode. Indicou marca, mas não tem nenhuma justificativa técnica para essa marca. Não acreditem em quem fala as coisas para você e não conhece o processo. Não conhece, não tem clareza do processo. Por que eu estou trazendo essa informação aqui, pessoal, para você? Porque você que está aqui, você que vai começar, a gente tem vários aí analistas de licitações que tá aqui no chat com a gente, tá? Eles podem falar tudo que eu estou falando aqui, se é verdade ou não, tá? Muitos deles já se depararam com um erro técnico, impugnaram o edital, tiveram êxito, né? Então,
não acredite só nos mitos que são levantados por quem não tem a clareza do processo. É aquela história de vó, né? Ah, não deixa o chinelo virado para baixo que vai acontecer tal coisa aí na sua vida. É a famosa história de vó. E pode ser que a história da avó tenha fundamento, mas esse aqui não tem, tá? Muitas vezes quem faz essa afirmação é quem está fora do processo e não tem a visão das etapas, quem nunca participou, ou participou uma vez, errou, perdeu, e aí saiu falando que é carta marcada, tá? Você vai encontrar? Sim, na sua carreira você pode encontrar, eu já encontrei várias vezes, né? Um direcionamento indevido, fui lá, fiz a impugnação, foi alterado, o edital foi corrigido, e muitas vezes o edital chegou até mim, né? E quando chegou, já estava com aquele direcionamento. E eu falei para o órgão, viu? Você fez desse jeito, tá aqui, tá errado. Não pode fazer assim. Mudou na hora. Puxa, eu não sabia. Muito obrigada por me informar, né? Bom, então, pessoal, muito importante que você tenha essa sensibilidade da live de hoje, porque os seus clientes, quando você for prestar consultoria em licitações, os seus clientes eles vão levantar essas questões. Eu fiquei muito empolgada em participar, mas é tudo carta marcada, já tem quem vai ganhar. Se for carta marcada, a gente vai lá e faz a denúncia. Denuncia no Tribunal de Contas, denuncia no Ministério Público. Tá, pessoal? São milhares de licitações todos os dias. São milhares de oportunidades. Não deixe que um mito te afaste de chegar no objetivo do analista de licitação. Tá? E informe isso para o seu cliente. Você sabe como atuar. Você vai impugnar se for preciso. Vai impugnar e acabou. Então, pessoal, além disso, tá? Vamos ver aqui as questões aqui. Deixa eu ver aqui primeiro no YouTube. O Francimar está perguntando o seguinte: fazer adesões à ata de outros pregões é forma de direcionamento? Não, Francimar. O carona, né? Quem não sabe o que é adesão à ata, existe uma estratégia de licitação um pouquinho mais avançada, tá? Chama Sistema de Registro de Preços. Faz uma licitação, ao invés de fechar o contrato, a gente faz uma ata que tem validade por 12 meses. Nesses 12 meses, se um outro órgão público precisar daquele produto, daquele serviço, ele pede, a gente chama de carona, ele realmente pega a carona na ata. Então, ele não fez a licitação, mas ele pega a carona e vai lá e traz aquele objeto que ele precisa, tá? Pessoal, tô vendo só, o pessoal que está levantando aí que não vira nada denúncia, tá? Se quiser, depois pode pedir para minha equipe que eu mando aí todos os processos que eu tenho, tá? Teve um último processo aí que o ordenador de despesa ele foi multado em R$5.000 do próprio bolso, Ministério Público, tá? Então, se você souber fazer a denúncia, ela vai para frente sim, tá? É só saber fazer a denúncia no órgão certo e na localidade certa, mesmo porque é tudo público. Tá? Hoje a gente faz consultas na AGU, consultas nos órgãos de controle, e esse processo ele fica público, é disponibilizado para qualquer um pode acompanhar. Recentemente eu fiz uma consulta na AGU, é público, né? A resposta é pública, qualquer um consegue com o link lá acompanhar a resposta, tá? Então, olha só, carona em registro de preços é totalmente possível, não é ilegal, mas precisa de uma legislação que autorize, porque hoje a gente tem a legislação federal, então se for um carona no município, no estado, tem que ter uma legislação autorizando a carona naquele município, e aí vai ser legal o carona sem problema nenhum, tá? O Adair está perguntando qual que é a diferença entre edital e pregão. Então, é assim, Adair, toda licitação tem um edital, licitação toda tem edital. A licitação ela tem várias modalidades. Uma delas é o pregão, mas a gente tem outras modalidades, tá? No pregão ele vai ter edital, a concorrência, que é uma outra modalidade, vai ter um edital, o convite, que é outra modalidade, vai ter um edital, tá? Leonardo, ele está perguntando o seguinte: como não conseguimos ter acesso ao valor estimado? Então é o seguinte, Leonardo, existe agora algumas regras, por exemplo, no pregão eletrônico, que a gente não tem acesso ao valor estimado se o edital não trouxer essa informação, porém, somente até a fase de lances. Depois que terminou a etapa de lance, você pode voltar lá, pedir vista aos autos do processo e você vai ter acesso a essa informação sim, tá? Isso é algo que o legislador trouxe para que fomente o momento da fase de lances, tá? E é legal isso daí, mas
veja que esses valores eles ficam totalmente públicos para os tribunais de contas, para os órgãos de controle e para a gente, que é cidadão ou licitante, depois que termina a fase de lances, a gente vai lá e tem acesso a todas essas informações, tá? O Custódio está falando que quase todas as licitações que ele realizou em 2020 foi de pregão eletrônico. Excelente, Custódio, é isso aí, veio para ficar, né? Isso, direcionamento, tá? Que a gente usou aqui um exemplo de marca, tá? Pode existir direcionamento, por exemplo, na descrição do produto, é a mesma coisa que eu falei, tá? Marca, característica exclusiva, sem justificativa técnica, a gente vai impugnar e o edital tem que ser alterado. Agora, se tiver justificativa técnica, aí tudo bem, ele tem que comprovar isso e vai estar motivado lá nos autos do processo, tá? Perfeito. A Yara levantou aqui um ponto, tá? Que algumas questões são técnicas. Então, vamos lá, deixa eu te mostrar como que eu resolvo isso. A Flávia aqui, ó, é um zero à esquerda na parte de informática, tá? Não entendo nada. Fala, ô Flávia, me fala aí um pouco de sistema operacional. Gente, não entendo nada de informática. Então, eu tenho muitos clientes, por exemplo, da área de informática. Como é que eu faço para identificar um direcionamento e fazer essa impugnação? Eu marco uma reunião com ele. Pode ser pela internet, mas por telefone. O sujeito, é o seguinte, ó, vamos lá, tô com o edital na mão. Vamos lá, vamos ver aqui as especificações, tá? Seu produto aí, seu computador tem essas especificações? Opa, Flávia tá pedindo aqui uma placa-mãe, e essa placa-mãe, só aquele fabricante que consegue entregar. Tá, vamos ver se tem alguma justificativa lá nos outros processos. Não, não tem? Dali, acabou, impugnação, ganhei, acabou. Esse caso que eu tô falando é real, tá? É um caso real. É um caso real. A gente identificou lá um direcionamento. Eu sou um zero à esquerda de informática, mas eu sentei com o meu cliente é de TI. Eu liguei para ele e falei: ó, é o seguinte, tem alguém aí que é técnico de TI, que entende? Sou eu, Flávio. Então, bora, meu, senta aí, vamos lá. O que tá errado aqui? Tá no telefone, pelo telefone. Ó, isso aqui tá pedindo aqui esse dispositivo aqui, que não sei o que lá, que a placa-mãe tem que funcionar remotamente. Isso aqui não é só aquele lá que consegue, só a Intel que consegue. Não, então, vamos pedir vista aos outros processos. Não tem justificativa, acabou. Impugnação, ganhamos a impugnação, o edital foi reformulado, tá? A Vanessa está falando aqui, ó. Pena que eu nunca recebi uma impugnação, eu agradeceria de coração. Vanessa, fala ao seu órgão aí que os analistas masters aí de plantão vão pegar para impugnar, hein? O Adriano está falando o seguinte: professora, você acredita que pode haver um direcionamento de licitação quando um edital coloca um prazo muito pequeno para entrega de material? Adriano, colocou prazo pequeno, tá? É um prazo que o mercado não está adaptado, que é humanamente impossível de conseguir, impugnação e ponto final. Não pense, às vezes a gente fala assim, olha, colocou um prazo pequeno, pode ser um direcionamento, porque tem só uma empresa que de repente já tem lá, tá. Pode, mas já aconteceu isso comigo e não era direcionamento, foi um erro de quem fez o edital, de quem fez as exigências, né? Não estudou o mercado a fundo e não sabia o prazo ali daquele mercado. Isso acontece às vezes prazo de garantia, prazo de entrega. A gente foi lá, impugnou e ganhou. E ele fez a alteração, tá? Por quê? Porque eu falei para ele, ó, meu amigo, com esse prazo aqui é humanamente impossível, ninguém vai conseguir. A gente já conseguiu fazer isso para impugnação de prazo de envio de amostra, prazo de entrega de produto, e o órgão verificou o erro realmente, foi no mercado buscar informação. A maior parte das empresas demoravam lá 7, 8 dias e não os 3 dias que ele tinha colocado, e foi alterado, tá? Foi alterado o edital, então cabe sim impugnação, ok? O Rogério está perguntando qual que é a melhor plataforma para o pregão eletrônico, Comprasnet ou Banco do Brasil? Rogério, eu gosto das duas, tá? E isso é uma pergunta bem assim, pessoal, tem servidores, tem alunos meus que amam o Comprasnet e tem outros que odeiam o Comprasnet, que preferem o Banco do Brasil, tá? Mas o fato é que são as duas maiores plataformas e que estão parametrizadas, estão adequadas com o decreto 10.024 de 2019, tá? Então, a gente aprendendo passo a passo, a gente consegue atuar nas duas aí.
A Luísa está perguntando o seguinte, Flávia, no caso, no momento dos lances, algum fornecedor enviar valores altos e depois na licitação ele vence porque colocou menor. Luísa, isso é comum, tá? A gente cadastra uma proposta com um valor um pouquinho maior, porque na etapa de lances vai ter competição. E aí, na etapa de lances, a gente chega no valor que a gente consegue praticar, tá? Visando lá uma boa colocação, tá? Para vencer aquele contrato. Professora, Monique, aqui no meu estado não publica um edital de carta convite, não publica mesmo, tá, Monique? A lei não exige a publicação da carta convite, tá? A carta convite, ela é afixada lá no órgão, ele tem que ter um mural onde ele faz essa fixação da carta convite, e além disso, ele tem que enviar para pelo menos 3 fornecedores daquele ramo, tá? Então, o convite tá bem assim, tá bem em desuso, inclusive no projeto da nova lei de licitações, ele vai sair de linha, tá? Vai sair tanto o convite quanto a tomada de preço, elas estarão aí fora, tá? De linha. Eu estou tentando entrar aqui para verificar as perguntas do Instagram, mas o meu segundo celular está gravando aqui, não sei porquê. A Tiane está perguntando, o setor pode ser representante na lista de licitação na mesma prefeitura na qual ele trabalha? Não. Artigo 9, inciso 3 da Lei 8.666. Ele não pode participar de licitações no órgão que ele trabalha, tá? Se acontecer isso, pode denunciar, entrar com recurso e tudo mais. Professora, visto que em 2020 nós tivemos decretos alterando os valores para contratação direta, você acredita que houve má fé? Não, Wesley. Por quê? Esses valores eles haviam sido alterados exatamente pelo momento que a gente estava passando, né? Então, para poder trazer um auxílio aí para os servidores, eu acompanhei de perto, né? Tanto a parte do analista, mas também acompanhei de perto o caso dos servidores que tiveram que se mobilizar, muitas vezes precisando dos insumos, e foi, então, uma política que foi feita para auxiliar nesse momento que a gente passou, tá? E agora os valores já voltaram para os patamares anteriores. Vamos ver aqui se eu consigo pegar as questões do Instagram aqui nesses últimos 5 minutinhos, pessoal. Fabiane está perguntando o seguinte, mas nesse caso o edital tem que prever o carona? Isso, quando a gente vai autorizar carona, o edital tem que trazer a possibilidade, tá? Flávia, Jefferson está perguntando, qual é o seu posicionamento sobre os tribunais, sobre o pregão eletrônico? Os tribunais, eles já fomentam o uso do pregão eletrônico muito antes de 2019, já era obrigatório lá no governo federal, e hoje o que a gente vê realmente é uma mobilização dos tribunais de contas, mesmo nos municípios e nos estados, onde a lei específica não obriga ao pregão eletrônico, o próprio Tribunal de Contas está obrigando. Falou o seguinte, tudo bem, a sua lei aqui do município, do estado, não obriga ao pregão eletrônico, mas agora você já implementou o pregão eletrônico para receber os recursos federais, que nos recursos federais você vai ter que fazer pregão eletrônico, então faça também nas suas próprias licitações, tá? O que fazer com, Natália, o que fazer com um licitante que coloca preço muito abaixo? Então, aí a gente pode entrar com um pedido, de fato, se for um preço muito abaixo, lá no momento do recurso, com um recurso administrativo, solicitando a desclassificação da proposta por inexecuibilidade do preço. Então, você junta até a sua própria planilha para comprovar que o preço dele é inexequível, que os custos não estão cobertos, tá? Então, dá para a gente agir frente a esses fornecedores, sim, tá? A Priscila perguntou, é obrigatório todos os órgãos passarem a fazer o pregão eletrônico? Quando o recurso for federal, sim, o prazo já foi, tá? Hoje, recurso federal foi repassado voluntariamente pela União, município e estado vai ter que fazer pregão eletrônico, sim, tá? Já está em vigor. Qual é o Paulo, qual o quantitativo mínimo exigido no atestado para serviço? Tribunal de Contas da União, quantitativo que geralmente pode ser exigido é de 50%. Então, por exemplo, eu vou dar aqui 2.000 horas de assessoria. Ele vai contratar 2.000 horas de assessoria.
aí ele me exige que eu entregue um atestado que eu já realizei em 1.000 horas, tá? Então, 50% é a praxe, isso já é pacificado aí no Tribunal de Contas da União, mas tem exceções, né? Então, principalmente para a parte de obras, serviços de engenharia, pode ter algum tipo de fundamentação que ultrapasse esses 50%, mas são apenas em alguns casos, por exemplo, construção de prédio, né? Você precisa construir um prédio de 100 andares, não adianta você me dar atestado que você construiu 10 prédios de 10 andares cada um, porque a técnica utilizada é totalmente diferente para construir um prédio de 100 andares, tá? Aí o engenheiro vai justificar qual que é o quantitativo mínimo, onde a técnica para a construção de um prédio de 100 andares possa ser utilizada, quanto que ele tem que construir, pelo menos, sei lá, 60, 70 andares, aí o engenheiro vai fundamentar, vai justificar e vai poder exigir esse atestado nesse quantitativo, tá? Olha, o pessoal tem gente falando que gosta do Comprasnet, outros gostam mais do Banco do Brasil. A Carla está perguntando, pode acontecer direcionamento na carta convite? Se sim, como provar? É a mesma forma que a gente falou aqui no começo da aula, tá, Carla? Qualquer tipo de direcionamento, em qualquer modalidade, independentemente da modalidade, a gente simplesmente vai lá, faz primeiro uma impugnação. Se já passou o prazo da impugnação, a gente faz denúncia, tá? Leva lá para a autoridade máxima do órgão, a prefeitura, vou levar para o prefeito. Se não mudou, vou para o Tribunal de Contas. É o mesmo passo a passo, tá? O município que está fazendo pregão presencial, mesmo com recurso federal, o que fazer? Bom, aí vai depender. Se ele tiver algum tipo de justificativa, tá? De repente, é um município que não tem internet. Se o município não tem internet, não tem o que fazer. Ele está justificado, né? Então, como que ele vai fazer? Mas, se não for esse o caso, tá? Você pode denunciar para o Tribunal de Contas. Né? A gente só tem, por exemplo, o município, a gente tem o Tribunal de Contas do município de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, se nesse município não tiver Tribunal de Contas do município, você leva para o Tribunal de Contas do Estado e faz a denúncia que eles vão averiguar, tá?